Louvado seja Deus. Vamos dar continuidade neste trabalho, os vencedores e o reino milenar. As três partes do homem. Nosso espírito humano, para ter esta relação íntima com Deus, está provido de certas faculdades, tais como a intuição, a consciência e a comunhão. O Espírito Santo mora no espírito do crente. O espírito humano foi projetado para que more nele o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, versos 9 e 10, a palavra do Senhor diz assim para nós: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Louvado seja Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. De conformidade com a palavra de Deus, temos sido feitos assim pelo Senhor, para que dentre todos os homens, os que creem no Senhor Jesus Cristo, os redimidos pela obra do Senhor Jesus na cruz e ressurreição e ascensão, e que compõem a igreja, seja um templo santo de Deus. E o Senhor Jesus está edificando esse tabernáculo entre nós, os redimidos. A palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 3, versos 16, diz assim para nós: Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Louvado seja Deus. O Novo Testamento fala da construção do tabernáculo verdadeiro. Por exemplo, em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor nos diz assim: E Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e mestres, a fim de aperfeiçoar aos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Louvado seja Deus. No Antigo Testamento, encontramos um tipo ou uma maquete ou figura deste verdadeiro templo do Senhor. Essa figura a encontramos no tabernáculo ou templo portátil de Javé. Templo este que Javé ordenou Moisés que ele fizesse no deserto. E, mais tarde, no templo que Salomão lhe construiu em Jerusalém. No livro de Êxodo, encontramos em detalhe a descrição do tabernáculo, o qual constava de três partes principais: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Nós, a igreja, no Novo Testamento, somos o verdadeiro tabernáculo que Deus está construindo para a sua morada eterna. Somos o verdadeiro templo de Deus. Se compararmos as três partes do homem com as três partes principais do tabernáculo, encontramos suas correspondentes similaridades. Até o átrio tinha acesso todas as tribos dos israelitas
e mesmo os gentios prosélitos. Era a parte mais aberta do templo. Corresponde ao nosso corpo, que é a parte mais externa de nosso ser, por meio do qual nos comunicamos com tudo o que nos rodeia por meio dos sentidos. No lugar santo, o tabernáculo, só podia entrar os sacerdotes e é comparado com nossa alma, que é a parte que segue ao corpo, a qual já não pode ser penetrada por outros seres. A alma tem sua intimidade. A intimidade de nossa própria personalidade. No lugar santo do tabernáculo estava o candeeiro de ouro, a mesa e os pães da propiciação, da proposição. E o altar de ouro de incenso. Até ali podiam entrar os sacerdotes a ministrar ao Senhor e oferecer-lhe azeite, incenso e pão. Mas não o resto dos israelitas. E nossa alma reside em, como temos dito, nossa vontade humana, nossa mente e as emoções, que caracterizam nossa personalidade e individualidade, e até onde, em condições normais, não tem acesso às demais pessoas, como se podem fazer com o nosso corpo por meio dos sentidos: visão, olfato, paladar, audição e tato. Mas, no tabernáculo, havia uma terceira parte ainda mais íntima, o lugar santíssimo, onde estava a arca do pacto de madeira de acácia, coberta de ouro por todas as partes, e dentro da qual estava uma urna de ouro que continha um pouco de maná, a vara de Arão, que havia florescido, e as tábuas do pacto trazidas do Monte Sinai por Moisés. Em cima da arca estavam 2 querubins de glória, que cobriam com sua sombra o propiciatório, ou seja, a tampa da arca, onde era oferecido o sangue do sacrifício. Esses querubins eram guardiões da glória e da justiça de Deus, e velavam simbolicamente, louvado seja Deus, que o sumo sacerdote se aproximasse do propiciatório não sem sangue, mas, analisa o leitor as seguintes palavras de Hebreus capítulo 9, versículos 7 e 8. Mas no segundo, aqui se refere ao lugar santíssimo do tabernáculo. O sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Louvado seja Deus. No lugar santíssimo não podia entrar ninguém, era o lugar central e mais íntimo do tabernáculo, e só podia entrar o sumo sacerdote uma vez ao ano, no Yom Kippur, o dia da expiação, que era o dia 10º do mês 7º judeu. Ali entrava e oferecia sacrifício. Louvado seja Deus ao Senhor.